Conversa que nunca tivemos, senhoras e senhores, antes de começarmos. Ajuda a gente, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha esse vídeo com um amigo. Eu quero começar esta palestra pedindo que você faça um rápido exercício mental. Volte à sua infância, pense nos conselhos que ouviu sobre dinheiro. Talvez tenha sido algo como: filho, estude bastante, tire boas notas, arrume um bom emprego, seja fiel à empresa e quando se aposentar, você terá tranquilidade. Esse discurso repetido por gerações moldou o que eu chamo de mentalidade da escassez, uma mentalidade que limita, que aprisiona, que nos mantém na corrida dos ratos. Mas existe outra voz, uma voz que poucas pessoas ouviram, e é justamente sobre isso que Robert Kiyosaki escreveu em Pai Rico, Pai Pobre. Ele nos mostra que a vida financeira não é sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar inteligente, não é sobre estudar para tirar notas altas. É sobre estudar para ganhar liberdade. Não é sobre ganhar mais dinheiro. É sobre construir sistemas que gerem dinheiro para você enquanto você dorme. E é aqui que começa a grande virada de chave da nossa conversa de hoje. Dois pais, dois mundos. Robert Kiyosaki cresceu ouvindo dois pais. O pai pobre, intelectual, acadêmico, com títulos invejáveis, mas sempre preocupado com contas. E o pai rico, sem graduação formal, mas dono de negócios, investidor, construtor de patrimônio. O primeiro acreditava em estabilidade. O segundo acreditava em liberdade. O primeiro dizia: procure um emprego seguro. O segundo dizia: procure criar empregos. O primeiro acreditava que a educação acadêmica era a chave do sucesso. O segundo acreditava que a educação financeira era a chave da independência. E aqui está o ponto crucial: ambos estavam certos dentro da sua própria lógica, mas apenas um deles construiu riqueza duradoura. Essa dicotomia é poderosa porque, de certa forma, todos nós carregamos os dois pais dentro de nós. De um lado, o medo de arriscar, de falhar, de não ter segurança. Do outro, a coragem de criar, de empreender, de buscar ativos que cresçam ao longo do tempo. Qual desses pais você tem escutado mais? A Corrida dos Ratos Kiyosaki descreve de forma magistral a chamada Corrida dos Ratos. Imagine o seguinte ciclo: você acorda cedo, enfrenta trânsito, trabalha duro, recebe o salário, paga impostos, paga boletos, paga dívidas e começa tudo de novo no mês seguinte. Esse ciclo se repete por décadas, e quando a pessoa acha que finalmente se libertará com a aposentadoria, percebe que sua renda mal cobre as despesas básicas. Essa é a corrida dos ratos, e ela é alimentada por uma confusão fatal, a confusão entre ativos e passivos. Quantas pessoas você conhece que compraram uma casa enorme, um carro de luxo, roupas caras, acreditando que estavam ficando ricas, mas na verdade estavam apenas acumulando passivos? Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Essa definição simples já vale uma fortuna. Agora, deixe-me provocar. Se eu olhar para o seu extrato bancário hoje, verei mais passivos ou mais ativos? Essa pergunta pode doer, mas ela é necessária, porque é justamente nesse ponto que começa a diferença entre os ricos e os pobres. Educação financeira, o conhecimento proibido. Kiyosaki afirma: a principal razão pela qual as pessoas lutam com dificuldades financeiras é porque elas passaram anos na escola, mas nunca aprenderam nada sobre dinheiro. E ele tem razão. Veja a contradição. Nós aprendemos a calcular raízes quadradas, mas não aprendemos a calcular juros compostos de um financiamento. Nós aprendemos a analisar a Revolução Francesa, mas não aprendemos a analisar o extrato de um fundo imobiliário. Nós passamos anos resolvendo problemas de química, mas nunca aprendemos a resolver o problema de como escapar da corrida dos ratos. Esse conhecimento é de certa forma proibido, não porque seja inacessível, mas porque o sistema educacional não quer ou não sabe transmiti-lo. E aqui está o perigo: quem não aprende sobre dinheiro se torna escravo de quem aprendeu. A prova está nos jornais. Quantas vezes você viu notícias de atletas que ganham milhões e anos depois estão falidos? Quantas vezes artistas, celebridades, lotéricos perdem fortunas porque não entenderam a diferença entre ativo e passivo?
Enquanto isso, pessoas aparentemente discretas, que aprenderam a linguagem do dinheiro, constroem impérios silenciosos. Essa é a beleza e a crueldade do jogo financeiro. Ele não perdoa a ignorância. O jogo da liberdade, dinheiro, no fim das contas, não é sobre luxo, é sobre liberdade. A verdadeira riqueza não é medida apenas em cifrões. Ela é medida em tempo. Quanto tempo você pode viver mantendo o seu padrão atual sem precisar trabalhar? Essa é a verdadeira medida de liberdade. E aqui está o choque. A maioria das pessoas, se parar de trabalhar hoje, não sobrevive mais do que alguns meses sem quebrar financeiramente. Enquanto isso, os ricos criam ativos que continuam gerando renda. Eles podem viajar, escrever, criar, descansar. E o dinheiro continua fluindo. É isso que diferencia o rico do pobre. Não é o salário, é a estrutura de ativos. As histórias que nos contamos. Pense nas frases que ouvimos desde crianças. Dinheiro não traz felicidade. É preciso trabalhar duro para vencer. Quem muito quer, nada tem. Essas frases são como mantras que nos condicionam a acreditar que o dinheiro é sujo, perigoso, inalcançável, mas veja como as histórias moldam destinos. Enquanto alguns dizem, não posso pagar por isso, outros dizem, como eu posso pagar por isso? Uma frase fecha portas, a outra abre caminhos. E é justamente na mudança dessa narrativa que mora a transformação. O novo mundo. Vivemos uma era em que a tecnologia democratizou o acesso a investimentos. Com um simples aplicativo no celular, qualquer pessoa pode comprar ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Nunca foi tão fácil investir. E, paradoxalmente, nunca tanta gente esteve endividada. Por quê? Porque não é a ferramenta que muda o destino, é a mentalidade. Se você entrega 1 milhão a alguém sem educação financeira, em pouco tempo ele perde tudo. Se você entrega R$ 100 a alguém com mentalidade de ativo, em pouco tempo ele multiplica. Essa é a diferença que Kiyosaki queria gritar ao mundo. Meus amigos, chegamos até aqui e vimos como as ideias de Robert Kiyosaki são muito mais do que dicas de finanças. Elas são uma mudança de paradigma. E agora eu quero te deixar com uma provocação final desta primeira metade. Você está disposto a continuar na corrida dos ratos? Ou vai escolher aprender a linguagem dos ativos? A escolha é sua. Amanhã eu volto com a segunda parte dessa obra magnífica. Um forte abraço e até lá!